Bom, gente, a gente está com uma série de vídeos falando sobre diversas áreas que envolvem o universo do casamento. E esse vídeo que você vai ver agora foi uma entrevista que eu fiz com o padre Felipe Xavier, da paróquia Santa Clara, e ele explica tudo sobre o casamento, todos os detalhes. E uma coisa que eu gostaria de passar aqui, que independente da sua posição religiosa, a gente aqui não está enfatizando nenhuma outra filosofia religiosa, mas sim tudo que envolve o amor acima de tudo. Então confira esse vídeo. Olá, tudo bem? Hoje eu estou com o padre Felipe Xavier. Ele é pároco da paróquia Santa Clara, que fica aqui na Estrada do Magaça. Eu sei que a vida dele é uma vida que tem todo o planejamento com questão de horário, e ele conseguiu ceder um pouquinho desse tempo para explicar um pouquinho para a gente coisas relacionadas ao casamento. Então, padre, eu gostaria que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho, e eu vou preparar as perguntas para o senhor. Ok. Como o Francis já começou a apresentação, sou o padre Felipe, pároco da paróquia Santa Clara, no bairro de Guaratiba. A paróquia Santa Clara, ela faz parte da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, e aqui está estabelecida enquanto paróquia há 50 anos. Falo enquanto paróquia por conta de ter surgido primeiro enquanto capela ou igreja filial da paróquia Salvador do Mundo, só que foi emancipada, tendo como primeiro pároco o padre Giuseppe Melchiori, há 50 anos atrás. E vamos às perguntas acerca do matrimônio. Então, gente, a primeira pergunta que eu vou fazer, padre, é a pergunta que é principal. Qual é a importância do casamento? Francis, o casamento primeiro precisa ser entendido dentro do plano criador de Deus. Quando Deus começa a obra da criação e em seguida a consolida, após logicamente ter estabelecido sobre a terra o homem e a mulher, ele dá uma ordem aos dois. E essa ordem é: crescei-vos e multiplicai-vos. Mas antes disso, até porque o casamento não é uma questão só de reprodução, Deus ele fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. E o laço estabelecido entre os dois é um laço que nós podemos entender como um sinal da divindade que permeia o ser humano. E esse laço de divindade nós podemos chamar de sacramento. É claro que a igreja tem os 7 sacramentos. A palavra sacramento significa sinal. Então a relação entre homem e mulher, desde o princípio, foi algo entendido como um sinal. Um sinal de quê? Um sinal do amor de Deus plasmado no amor humano. E é um sacramento, esse amor entre homem e mulher, que a igreja entende como um sacramento natural. É um sacramento natural. E a igreja, claro, entende, a partir do Novo Testamento, o casamento, sendo que a noção que a igreja toma no Novo Testamento, ela advém do Antigo Testamento. A relação entre homem e mulher no Antigo Testamento estava relacionada à relação entre Deus e o povo e Deus,
que tinha um caráter esponsal. Deus era esposo do povo. O povo, por sua vez, era a esposa de Deus. Tem um livro do Antigo Testamento que fala com muita clareza acerca disso, que é o livro do profeta Oséias. E no Novo Testamento, nós temos a carta aos Efésios, que o apóstolo Paulo escreveu. Esta carta retrata o amor entre o homem e a mulher como sendo uma expressão do amor entre Cristo e a Igreja. O amor entre Cristo e a Igreja é um amor que não se extinguirá jamais, é um amor que nunca se acabará. E o amor entre Cristo e a Igreja é um amor de sacrifício, tanto que Cristo ele deu a vida por sua Igreja, e é nessa perspectiva que o matrimônio é encarado no Novo Testamento, sem perder de vista, logicamente, a dimensão esponsal que vem lá dos nossos irmãos hebreus no Primeiro Testamento, ou Antigo Testamento, como queiramos falar. É impressionante como a gente não sabe, muitas vezes, o princípio, o que envolve de verdade. Então, nesse breve tempo que o padre está explicando para a gente, eu pude perceber a profundidade. Então, realmente eu agradeço muito essa oportunidade do senhor explicar um pouquinho mais para a gente. Eu gostaria de perguntar ao senhor, padre, o casal se conheceu, eles passaram aquele período de namoro e eles já se tornaram noivos e querem se casar. Mas tem uma situação que a noiva, ela, por exemplo, ela é católica, ela seguiu todos os sacramentos, mas só que o noivo não. É possível eles se casarem na igreja? É possível sim, Francis. A pré-condição para que haja um casamento religioso na Igreja Católica, claro, né? Primeiro que o casal se ame, o casal de noivos, e em seguida que pelo menos um deles seja batizado na Igreja Católica. Se um dos noivos for batizado, no caso que você apresentou, a noiva Sim. seria uma católica participante, e quando falamos de uma católica que participa da vida da igreja, uma católica certamente batizada, possivelmente crismada, que tenha feito primeira comunhão, e se porventura ela venha casar com uma pessoa não batizada, ou até mesmo de outra expressão religiosa que não cristã, é possível realizar o casamento sim, mas tendo em vista o batismo da noiva, considerando que você me apresentou como uma situação... o caso para ilustrarmos. Uma questão é a seguinte: esse casamento ele precisa ser levado a uma instância superior nossa, ao vigário episcopal ou ao bispo, pois o vigário episcopal ou o bispo, eles fornecem uma liberação para esse casamento acontecer entre um católico e um não católico, ou então um católico e um não batizado. Até porque a parte não católica é convidada a se comprometer em não criar obstáculos para que a parte católica professe a sua fé e também venha a educar os filhos que vierem na fé da igreja, na qual, na situação ilustrada, a noiva participe, dela faz parte. E na situação que o casal, eu vou dizer logo o casal,
eles não têm, a família deles não é da tradição, não é do catolicismo, eles não foram batizados, mas só que eles sonham, é um desejo que eles têm a partir da fase adulta, dessa nova fase na vida, sem influência de pais. É possível eles se casarem na igreja? O casamento na igreja, ele é possível que seja celebrado, conforme já sinalizamos na pergunta anterior, certo, quando ao menos um dos noivos tem o batismo. Se nenhum dos dois tem o batismo, é preciso que ao menos um o busque, certo, ou, se for o caso dos dois buscarem o batismo e o casamento vier a acontecer entre os dois batizados, aí a gente pode falar até que o próprio batismo, quando realizado em favor dos dois numa mesma ocasião, um enlace matrimonial acontece automaticamente. Ah, sim. Claro, né, com a deliberação dos dois. Certo. É muito comum, inclusive, se o caso for esse, de celebrarmos até o matrimônio junto com os batismos, né? Caramba. É possível, é possível. Então é bom até mesmo porque, sendo um desejo, né, acredito que se torne tudo do íntimo da pessoa, se torna uma coisa mais, não digo que fácil, mas natural, né? Sendo um desejo, então há essa, digamos que uma certa facilitação para poder contribuir com esse desejo. Claro, claro. Exatamente, exatamente. Poxa, isso é muito interessante. Então, é possível, mesmo se a criação não foi, então, se porventura foi de alguma outra religião, ou não frequentou nenhum tipo de religião, é possível sim casar na igreja. Claro, certo, mediante o batismo. Mediante o batismo. É o batismo que abre a porta para todos os outros sacramentos dentro da igreja. Daí a necessidade de ao menos um dentre os noivos tê-lo recebido, para que a porta da vida sacramental esteja aberta para o casal. Perfeito. Bom, padre, já sabendo o que é preciso, já sabendo o que é o casamento, é claro que, como o padre falou aqui em off pra gente, cada tópico desse daria horas e horas e horas de detalhes. E assim, eu tenho certeza que sim, por esse pouco tempo que ele já passou pra gente isso aqui. Mas tendo em vista que já houve essa explanação sobre essas perguntas, eu gostaria de perguntar para o senhor o que é o curso de noivos? Qual é o objetivo dele? O que ele traz para os noivos? O curso de noivos, que na verdade não é um curso, sim, é um termo, dizer, né? É um curso dito erroneamente enquanto tal. Certo. Nós entendemos que seria mais oportuno chamar de um encontro de preparação para a vida matrimonial. Tanto que a sigla que corresponde ao que chamam popularmente de curso de noivos é EPVM, Encontro de Preparação para a Vida Matrimonial. É um encontro sim, no qual o sacerdote ou alguém em nome do sacerdote se encontra com os noivos para explanar acerca dos propósitos do casamento cristão. O casamento cristão, ele tem certas peculiaridades. Uma das peculiaridades do casamento cristão, ele é um casamento indissolúvel, por exemplo. certo, É um casamento até que a morte separe. certo, A igreja, na sua dimensão
teológica, ela não reconhece o divórcio, Certo. já que o matrimônio, a união entre homem e mulher, do ponto de vista sacramental, expressa o amor estabelecido entre Cristo e a Igreja e Cristo, é inadmissível que esse amor acabe. Sim. Aliás, o sonho de Deus é que esse amor não acabe jamais. E aí, o encontro de preparação para a vida matrimonial fala sobre essa natureza indissolúvel do casamento cristão, fala acerca da dimensão sacrificial do casamento cristão, já que tem a ver com a relação entre Cristo e a Igreja e Cristo. Não podemos jamais perder de vista que Cristo se entregou pela Igreja, Cristo se ofereceu pela Igreja, se sacrificou por ela. E o amor cristão tem esse caráter sacrificial. E outras informações mais são dadas nesse encontro, até sobre a questão da castidade, a castidade que tem a ver com o respeito à dignidade da pessoa humana. Daí falarmos sobre métodos contraceptivos, especialmente os métodos naturais, em relação aos quais a Igreja tem um apreço maior, e há também a partilha com casais mais experientes no que diz respeito à experiência matrimonial. Não deixa de ser uma troca de experiências entre os casais. Então vão casais, digamos, que já são casados, já têm uma vida, que eles vão meio que explicar um pouquinho de como é que foi a experiência deles, como é que está sendo até aquele momento. Com certeza, para falar um pouquinho do que é a vida matrimonial a partir da prática, da vivência matrimonial. Um casal que tem autoridade para falar sobre a vida matrimonial. E naquilo que tange a castidade, aos métodos contraceptivos, especialmente aqueles que a Igreja prioriza e indica, nós costumamos trazer profissionais da saúde para discorrer sobre o tema e para falar com propriedade. E é algo muito mais amplo do que inicialmente pode se ter em mente. Fala sobre o casamento cristão, sobre a dimensão espiritual, fala sobre a prática do casamento cristão a partir dos testemunhos, fala-se sobre o cuidado de um com o outro quando se remete aí à castidade, ao modo como a castidade é vivida no matrimônio, o respeito ao corpo do outro, a dignidade do outro, e por aí vai. O encontro de preparação para a vida matrimonial que também abre um leque de possibilidades para que você aborde o tema do matrimônio. Bom, padre, o senhor já explicou um pouquinho para a gente o que é o casamento. Na situação em que os noivos, eles desejam, é do íntimo deles, se casarem na igreja, mas nenhum dos dois foram batizados, por exemplo. É possível eles se casarem na igreja? É possível sim, mas é só que mediante o batismo de um dos dois ou o batismo de ambos. Certo. Não podemos perder de vista jamais que o sacramento responsável por abrir a pessoa, e nesse caso aí o casal, a vida sacramental é o batismo. É o batismo que é a porta de entrada para a vida da igreja e para a vida, por sua vez, dos outros sacramentos. Perfeito. Padre, qual a importância dos padrinhos no casamento? O que eles representam? Vamos lá. A importância dos padrinhos. Os padrinhos, na verdade, eles são, juntamente com o sacerdote ou o diácono que assistem ao matrimônio, testemunhas. Sim. Sendo que sacerdotes e diáconos, a igreja os entende como testemunhas qualificadas, certo, ou até mesmo um ministro
que não seja nem sacerdote e diácono, se ele for delegado pela igreja, a igreja o entende igualmente como uma testemunha qualificada que representa a igreja. E os padrinhos seriam as outras testemunhas, os membros da comunidade que presenciam e confirmam aquilo que está sendo celebrado diante de Deus, o vínculo matrimonial do casal. Bom, qual a importância disso? A importância disso diz respeito ao protagonismo da celebração matrimonial. A celebração matrimonial, enquanto sacramento, nós podemos dizer que é o único sacramento que não é presidido por Cristo cabeça, pois os presidentes são o noivo e a noiva. É mediante o sim deles que o sacramento é efetivado, que o sacramento acontece. E o que é ali sacerdote, diácono ou ministro designado pela igreja, que até mesmo pode ser um leigo? Testemunhas qualificadas, as demais testemunhas, os padrinhos, são as outras testemunhas que confirmam aquele ato sacramental que o casal está estabelecendo entre si diante de Deus. Então a gente pode dizer que na realidade o padre ele não celebra o casamento. Quem celebra são os próprios noivos. Os noivos, os ministros, padre, diácono ou aquele que a igreja designa, pode ser um leigo, conforme falamos, são exatamente assistentes. É claro que pode parecer, para quem não entende muito bem, que quem está protagonizando é o ministro que a igreja confia a ele a assistência daquela celebração. Pode parecer que é ele que celebra, mas de modo algum. Ele é muito mais baliza e alguém que cerimoniia do que propriamente o celebrante. Bom, padre, a dúvida que a gente tem é o seguinte: existem os ditos populares e o que a gente às vezes acaba vendo que o primeiro ano do casamento para o casal é um ano mais difícil. O que de repente eles poderiam fazer, o que o senhor poderia orientar para que eles tivessem logo o início da relação deles matrimonial com tranquilidade, com clareza? Em se tratando do relacionamento entre homem e mulher, marido e esposa no primeiro ano de casamento, alguém poderia questionar se o padre teria propriedade ou não de falar a respeito. Embora saibamos bem, embora o padre não case, não abraça o sacramento do matrimônio, ainda assim a relação que ele estabelece com a sua comunidade é uma relação de esposo. Ele representa o Cristo esposo da igreja e ele, em persona Cristo, na pessoa de Cristo, é o esposo da sua paróquia. Mas é só que você coloca de uma forma incisiva. Certo. Isso do ponto de vista do sacramento do matrimônio. E eu vou responder genericamente que o primeiro ano de qualquer coisa é sempre uma grande novidade. A grande dificuldade do ser humano é de lidar com o novo. Certo. A novidade da vida, ou as novidades, como queiramos, elas exigem de nós determinados preparos que nem sempre nós temos, exigem de nós criatividade, maleabilidade para lidar com o inesperado, e é um novo na vida do casal, o primeiro ano de vínculo, e é esse novo que desconcerta, é esse novo que às vezes
dificulta. Certo. Então, eu penso que o mais importante nessa questão é a gente se trabalhar para aprendermos a lidar com o que aparece em termos de novidade para nós. E aí eu incluo Perfeito. o vínculo matrimonial. Perfeito. Assim como, né, para o jovem padre, no seu primeiro ano de vida sacerdotal, ele convive com outros padres, assim como os noivos antes do casamento convivem com outros casais, a começar dentro de casa, certo, com os pais, mas é só sentindo na pele o que é ser casado por um lado e o que é ser padre por certo, outro, é que a gente começa a perceber o que é propriamente tanto uma coisa quanto a outra. E o primeiro ano, seja de uma coisa, seja de outra, vai demandar de nós uma capacidade bastante grande de lidarmos com o novo. Então eu insisto nisso. Nos trabalharmos é algo que se faz necessário para lidarmos com o novo que se coloca diante de nós. Para a gente fechar, uma última pergunta, de repente eu acredito que seja mais uma reflexão, para falar a verdade. O que o senhor diria para os noivos recém-casados? Eles acabaram de casar. Eu acho que o senhor já respondeu muita coisa nessa última pergunta. Mas assim, para a gente finalizar mesmo, o que o senhor diria da época de namoro até a vida a dois? O que o senhor diria? Falar para os noivos sobre até mesmo o início do namoro, o noivado propriamente dito e o projeto matrimonial no meio disso tudo, não é fácil. É só que o que precisa mover tanto um quanto o outro é o amor responsável, um projeto de vida a dois, se entender vocacionado ao matrimônio. A vocação ao matrimônio é algo que nós precisamos nos perguntar se temos ou não. Até porque a vocação ao matrimônio requer uma abertura para tudo aquilo que o sacramento do matrimônio significa, a indissolubilidade, Certo. casamento que só termina com a morte de um dos cônjuges, também a fecundidade, a abertura aos filhos que hão de vir, o amor sacrificial de um pelo outro, já que o matrimônio cristão é reflexo do amor de Cristo pela Igreja e da Igreja por Cristo, um amor que leva tanto um quanto o outro a dar a vida um pelo outro. Certo. E aos noivos é preciso trazer à reflexão e ao coração tudo isso. E se perguntarem a si mesmos, é isso que eu quero para a minha vida? Já é um bom início. Perfeito. Para vislumbrarmos aí um lançamento na direção do sacramento do matrimônio. Padre, eu gostaria de agradecer a oportunidade que o senhor deu de explicar um pouquinho tudo isso pra gente. Muito obrigado mesmo, de coração. Disponho, aqui estamos.